Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde. O que se faz melhor da saúde no planeta, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Esse nosso programa, eu gosto de falar todo domingo, porque nós temos espectadores neste exato momento no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na África, na Europa toda e na América do Sul toda. Ou seja, esse nosso programa de passa aqui em Belém é transmitido pela TV RBA Canal 13, para todo o estado do Pará pela rede RBA, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br. DOL é Diário Online, tá? Que faz parte do conglomerado da RBA. Bem, e esse nosso programa tem um apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis é quem trata aqui na nossa região das doenças neurológicas. Neurologia, neurocirurgia, neurointervenção, neuropediatria, toda a parte de neurologia capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E eu queria dar um recado. Essa semana, no dia 18 e 19, sexta e sábado, haverá um simpósio da Sociedade Paraense de Cardiologia, que é capitaneada, cujo presidente é o Dr. João Rodrigues, levando de vento em popa a sociedade agora, principalmente nesse pós-pandemia. O simpósio vai ser realizado no auditório da Unimed da Manuel Barata, que o pessoal chama Estação Saúde, ali na Manuel Barata, próximo da DOCA. Sexta e sábado. A programação está na internet da Sociedade Paraense de Cardiologia, uma série de convidados bem exponenciais no país virão para cá. E o nosso convidado de hoje, com certeza muito especial, nós estamos iniciando o Novembro Azul. Esse Novembro Azul é para chamar a atenção das doenças masculinas, de próstata, de câncer de pênis, câncer de testículo, as doenças urológicas dos homens. E, lógico, dos homens. E o convidado de hoje é um cirurgião pediátrico que vem falar do novembro, eu falaria Novembro Azulzinho, mas é o Novembro Azul relacionado a crianças. Isso é mega importante. O nosso convidado é o Dr. Tiago Saide Daibes Pereira, cirurgião pediátrico. O Tiago é médico, formou em 2004, já vai fazer 20 anos de formado, formou pela UEPA, fez a residência, a formação toda dele em cirurgia pediátrica na Santa Casa de São Paulo e fez mestrado pela Universidade Federal do Pará, a UNACOM. E é uma das nossas referências na região em cirurgia pediátrica. Tiago, primeiro, super obrigado por ter aceito o convite e eu queria que você falasse do projeto que começou pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, mas que vocês estão implantando aqui a respeito de saúde urológica de criança. Obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no programa. O Novembrinho Azul começou no sul do país. Chama mesmo Novembrinho Azul? Isso. Novembrinho Azul. E com uma colega cirurgiã pediátrica que teve a brilhante ideia de estender para as crianças esse projeto. O projeto engloba uma equipe multiprofissional, né? De psicólogos, cirurgiões pediátricos, de nefrologista pediátrico, de urologista pediátrico, em prol da saúde
da criança, né, do sexo masculino. Então, eles abordam algumas patologias, algumas doenças, fimose, criptorquidia, que é o testículo fora do lugar, né, que não está no saco, ou no escroto, né, que a gente chama. E também trata de patologias como hérnia, malformações genitais do sexo masculino. E também o interessante desse projeto lá para o Sul, que eles conseguiram levar os profissionais para dentro das escolas. E eles abordam também temas como procuram ver se a criança está sofrendo violência sexual, bullying, entre outros fatores lá de desagravo à saúde. E virou, lá no Sul, virou até lei. Tem uma lei orgânica que mantém o projeto. Santa Catarina, Blumenau, se eu não me engano, mais especificamente isso. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, ela viu que o projeto é muito bom, muito interessante, que essa colega desenvolveu, e abraçou a causa e divulga o projeto, né? Estimula os seus... vai para o Brasil todo agora. Estimula os cirurgiões a, nesse mês, dar uma ênfase maior, né? É muito importante porque... Às vezes a gente desconhece que o nosso filho tem aquele problema. Então, às vezes, vamos supor, a hérnia. Aquela criancinha, coitada, que está com dor, irritada, e o pai não consegue mamar direito, e o pai está com dor abdominal, reclama que não consegue brincar, e o pai, às vezes, desconhece. E a gente alerta sobre as patologias, as doenças. Então, como vocês vão desenvolver aqui em Belém isso aí? Sim, o projeto está a sociedade estimula os cirurgiões, né? A gente tem acesso de como é que faz, a gente trabalha em hospitais públicos e a gente tenta sempre orientar os pais com as patologias possíveis que elas têm. Claro que a gente precisa sempre estar com parcerias com psicólogos, assistentes sociais e pediatras e colegas médicos, para que eles também se alertem para essas patologias, que elas existem. Isso é muito importante, Tiago, porque, sinceramente, eu nunca vi alguém falar de... A doença que o pessoal falava em criança era fimose, né? Isso. Fimose quer dizer, a capinha da ponta do pênis não descia direito e o pessoal operava. Mas você não via falar de próstata de criança, de câncer de criança, de câncer de... E essa chamada de atenção é super importante. Isso. O projeto ele busca também a prevenção, né, do câncer no futuro. Então, aquelas crianças que têm o testículo fora do lugar podem ter uma incidência maior de câncer de testículo, de infertilidade. E aí a cirurgia feita no momento certo, na condição certa, pode diminuir a incidência dessas patologias, dessas doenças no futuro, né? Então, o importante do novembrinho azul é assim? Eu pensava que era novembro azulzinho, mas tudo bem. Novembrinho azul é essa chamada de atenção. Isso. Vamos chamar a atenção. Olha, pessoal, criança do sexo masculino, só com o sexo masculino, por enquanto. Isso, porque tem o outubro rosa, né? O outubro rosa, vai ser um outubrinho rosa no futuro. Então, essa chamada de atenção é para avaliar os órgãos sexuais das crianças do sexo masculino. Isso é mega importante, porque ninguém... Eu acho que, tirando o neonatologista, ninguém dá muita bola para isso, né? Assim, quando o paciente vai no nosso consultório, a gente tenta, mesmo que ele vá com a queixa só de fimose, a gente tenta examinar ele como um todo, para buscar essas outras malformações que existem, né? Certo. Então, às vezes, a mãe nunca notou que o testículo é fora do lugar. E a gente vai, examina o paciente como um todo, né? Sempre faz o exame geral, a criança às vezes não refere, não fala, não tem esse discernimento de referir nenhum local da dor, e a gente vai examinar o paciente como um todo. E Tiago, vocês são quantos cirurgiões pediátricos em Belém? Mais de 12. Cardiologistas são mais de 200. Hoje a Santa Casa, né, de Belém, ela faz a formação, a residência em cirurgia pediátrica. Então, nós temos a formação de profissionais. Residência em cirurgia pediátrica. Isso, em Belém. Hoje em dia, já há um tempinho. Já formamos vários residentes. Que entendeu? Bom. Eu não sabia. Na Santa Casa, isso. Então, nós temos já... aumentou bastante o número de cirurgiões pediátricos. Você trabalha além da Santa Casa no Barro Barreto?
Sou professor da universidade, né, estadual, aí eu desenvolvo a atividade no Barros Barreto. Legal, legal mesmo. E me fala uma coisa, Tiago. Prevalência dessas doenças. Na cabeça da gente só está a fimose. Sim. Né? A fimose é muito prevalente, ocorre muito? Olha, assim, ainda bem que não é tanto assim, né? Mas, assim, poderia ser bem menor, dando as orientações de higiene, de exercício, que as mãezinhas podem fazer, os paizinhos podem fazer nas crianças, sem levar ao dano ou alguma coisa pior para a criança. A gente tinha muito a ideia, antigamente, que a gente deveria manipular, não está abrindo o pipil da criança, ou a pele, né, do que se chama prepúcio da criança, não está expondo a glande, vamos baixar com força. Né? A avó da gente diz, baixa que deu certo em ti, vai dar no teu filho. A gente já sabe que às vezes não dá certo, pode levar algumas complicações, pode lesar a pele, o prepúcio, e a cicatrização não ser tão adequada e levar um quadro de fimose que a criança anteriormente não tinha. Então, é super importante levar no médico. Com certeza. Não tente tratar sozinho como antigamente. Isso. Primeiramente no pediatra, né? Você tem que fazer as consultas de rotina no seu filho. E, às vezes, esse pediatra que vai alertar e vai dar o start para o cirurgião pediátrico. O Novembrinho Azul, eu acho que é uma grande iniciativa porque ele chama atenção para os pais que até têm esse profissional, o cirurgião pediátrico, e que ele pode buscar espontaneamente uma consulta com o cirurgião pediátrico, tirar as dúvidas dele com relação à parte sexual do filho, se é normal. Às vezes tem pais que chegam, olha, o tamanho é normal do pênis, é normal estar assim desse jeito, é normal estar colada a pelezinha, e a gente vai orientar os pais até mesmo higiene e assim por diante. Mas a grande preocupação que eu tenho agora e que você está passando é que nem todas as doenças a gente tem como a fimose, que chama atenção, né? Isso. Quer dizer, a fimose, para quem não sabe, a ponta do pênis tem uma pelezinha chamada prepúcio e às vezes ela não escorrega, não vem para a posição de urinal. Não expõe a glande, que é a ponta do pênis. E isso é mega importante, essa chamada de atenção. A minha preocupação agora foi a chamada de atenção para essa coisa. Então, nós precisamos divulgar isso. Em Belém, já divulgou nas escolas ou não? Não, ainda não. Como está começando assim, aqui, né? O projeto começou no Sul, né? Então, lá você tem ajuda do governo, a parte financeira, já tem um projeto de lei com verba destinada. Aqui a gente está começando, a gente faz esse trabalho já há um tempo, orientando os pais, as mães, os próprios alunos, né, que eles são também fonte de disseminação. Na própria casa deles, às vezes, tem filhos, tem irmãos pequenos, tem sobrinhos, e eles mesmos orientam de forma correta. Eu acho que também é uma grande fonte de aprendizado. Certo. Como o nosso primeiro tempo acabou, peraí que a gente já continua já. Pessoal, só um instantinho que a gente vai continuar com essa conversa de mega informação, tá? Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação sobre doença
da função sexual em criança do sexo masculino, tá? O novembrinho azul. Tem o novembro azul, que é para adulto, para ver a próstata, câncer de pênis, câncer de toda a região genital. Mas, Tiago, deixa eu te perguntar, é criptorquidia? Falei certo? Criptorquidia. Criptorquidia. Criptorquidia é quando não vai para dentro da bolsa escrotal. Assim, tecnicamente falando, nós temos a ectopia testicular, né, e a criptorquidia. Uhum. Basicamente, para o médico, né, para o estudante que está assistindo a gente, a criptorquidia é quando o testículo está fora do saquinho da criança, mas está no canal, na descida do canal. Uhum. E a ectopia testicular é quando o testículo está fora também do saquinho da criança, certo, do escroto, mas fora desse trajeto de descida, entendeu? Então, esse tipo de patologia, a gente já sabe que está mais relacionado no futuro câncer de testículo, rotação, ou seja, torção testicular. Então, de repente, essa criança pode evoluir com uma dor testicular, o pai não sabe o que é e perder o testículo. Puxa. Então, essa que é, às vezes, a importância de você disseminar a informação e falar sobre o probleminha, porque às vezes tem pais que ficam com medo de levar o filho para operar, né? E aí adiam o tratamento dos filhos. E aí no futuro ele pode ter infertilidade, pode ter algum trauma testicular porque está fora do lugar, pode ter torção testicular. Uma pergunta de leiga até. Tem chance, a criança nasceu e o testículo não está na bolsa escrotal, está no caminho. Tem chance de descer espontaneamente ou tem que ser cirúrgico? Sim, existe na literatura uma incidência, principalmente aqueles pacientes prematuros. Você pode esperar um determinado tempo para ver se o testículo desce. Agora você tem que avaliar se esse testículo vem junto com hérnia, alguma outra patologia que pode impedir que esse testículo desça, e aí você tem que operar. Certo. Não espera para ver se desce, entendeu, o testículo. E, Tiago, você que é um cirurgião pediátrico, eu falo que a medicina evoluiu tanto que a cirurgia hoje, que a gente se preocupava com risco anestésico, com risco de tudo, hoje isso reduziu a 0,00 alguma coisa, né? É isso que eu ia te perguntar. O risco de uma cirurgia num bebezinho hoje? O risco vai depender da comorbidade dele, né? Da prematuridade, se ele é um paciente prematuro. Mas a gente toma os devidos cuidados, pedindo pré-operatório, pedindo alguns exames, que nos dá subsídio para operar mais tranquilamente essa criança. Mas hoje em dia, graças à ciência, a gente conseguiu reduzir bastante, né? Mas toda cirurgia tem seu risco. Não, né? Eu sempre falo, a cirurgia... Até para tirar uma unha, né? Essa que eu ia falar. A cirurgia mais simples é cortar as unhas. De vez em quando alguém corta errado. Eu oriento meus pacientes que até para você atravessar a rua de sinal fechado, você tem que olhar para um lado e para o outro, que você pode ser atropelado. O risco sempre existe, existe. E outra coisa, só tem que isso diminuiu muito, né? Sim, com certeza. Diminuiu muito. Eu fazia muito tempo que eu não acompanhava uma cirurgia, muito tempo mesmo. E aí uma irmã minha foi operar e eu fui acompanhar. Você até estava lá. Certo. Né? E aí o médico foi colocar o Intracat lá, já até mudou o nome, como é agora. Duplo lumen, né? Duplo lumen. Aí chegou com o aparelho de ultrassom para colocar. Isso. Foi pegar a artéria radial, colocou o ultrassom, mas não tem erro. E foi entubar na ponta do laringoscópio, tinha uma câmera, né? Sabe essas câmeras que a gente abre, aquela janelinha? Igual aquilo, foi entubar perfeito. Aí começou o monitor anestésico dando tudo, ventilação, respiração, oxigênio, gás carbônico. E aí eu perguntei, e essa aqui? Era uma faixa na testa para dar o eletroencefalograma para saber o nível de anestesia. De relaxamento do paciente. Agora tu disse assim, pelo amor de Deus, pressão contínua, respiração contínua.
Eu sou da época que tu tinha que ficar medindo a pressão. Isso. E o estetoscópio no coração. O estetoscópio no coração atrapalhava, que tinha que ficar por debaixo. Isso, hoje em dia, é de uma facilidade. A gente está para chegar naquela caneta do McCoy. McCoy era um médico de Jornada nas Estrelas. Ah, sim. Ele tinha uma caneta que resolvia tudo. Ele encostava na testa e operava o cérebro. Então, a gente está para chegar na caneta do McCoy. Certo. Porque essa tecnologia, lá no Hospital do Coração, a gente foi ensaiar o cateterismo pelo robô. Uhum. É isso que eu também ia falar, que hoje em dia a gente, né, tem várias formas de treinamento, né? O médico, tanto no boneco, como em animais, como também a gente é orientado no ser humano, né? Certo. E hoje em dia também nós temos o checklist, né, que torna a cirurgia segura. Então, nós vamos saber, é obrigado toda a equipe saber o nome do paciente, se ele tem alguma comorbidade, ou seja, problema no coração, pressão alta, e também, assim, saber a lateralidade e do que aquele paciente vai operar. Certo. Então, do cirurgião, auxiliar, se apresenta, checa a perda sanguínea, se tem sangue reservado, se aquele paciente vai fazer aquela determinada cirurgia mesmo. E o anestesista também checa o nome do paciente e assim. Então, a gente se cerca de vários fatores para... Eu costumo dizer que a cirurgia hoje tem risco, porque tudo na vida tem risco. Mas esse risco a gente conseguiu... Quando eu era aprendiz de cateterismo, no final dos anos 70, o risco de uma pessoa morrer num cateterismo era 0,4%. Quer dizer, uma pessoa em 400 exames tinha risco. Hoje é 0,04%, ou seja, uma em 4.000. Né? Então, é tudo de uma segurança, e os hospitais todos têm estrutura para isso, né? E antigamente, às vezes, a gente tolerava uma porcentagem alta, né, de óbito, até de complicações, e hoje não se tolera tanto assim. Não tem como, você né? 1%, né? Você tem que gerar tá ao redor de 1%, né? Cirurgia cardíaca é menos que 1% agora. Isso. Antigamente era 5%. Isso. Agora também a gente tem que lembrar nos cuidados pós-operatórios também, que evoluiu bastante, né? UTI, fisioterapia, isso. Fantástico. Isso. Eu acho que terapia ocupacional, que às vezes a gente não tinha. Fantástico. Hoje o psicólogo em campo para resolver as angústias de tudo. Olha, a ciência deu um salto. Sim, eu fico... Eu tenho 43 anos de médico, então eu sou de uma época que não existia ultrassom, ressonância, tomografia, robô, nada disso. Isso era ficção científica. Isso é importante os familiares entenderem, porque às vezes eles têm medo de levar as crianças. E esse medo pode prejudicar. Às vezes é melhor você operar um paciente de hérnia quando é criança, porque você não vai usar a tela, essa criança tem uma recuperação muito melhor, às vezes muito menos dor no pós-operatório, e você vai ter uma incidência de recidiva, às vezes, dessa hérnia menor que você tem no adulto. E às vezes o pai desconhece isso, acha que é melhor operar quando está mais velhinho, né, que a gente chama na pediatria, na cirurgia pediátrica. E isso às vezes prejudica a criança, porque também ele fica na ansiedade. Será que meu filho vai ficar quieto? Então, a gente já calcula a cirurgia também para que a gente sabe que a criança não vai ficar parada. Então, vai brincar, vai pular, vai correr, entendeu? Então, tem o risco calculado, vamos dizer assim. Essa chamada de atenção de cirurgia pediátrica que você está comentando aqui é fantástico, porque muita gente não sabe do que nós estamos conversando. Isso. Muita gente não sabe. Então, pessoal, chamada de atenção para a população. Vamos analisar, levar no médico, nada de tratar em casa sem orientação médica. E como o Tiago falou, os médicos hoje estão bem qualificados para essas coisas. Tiago, tirando criptorquidia, acertei. E fimose, o que mais tem de doença? Temos as hérnias, né? As hérnias. Inguinais, né? Então, sim, que também fazem parte. Temos algumas malformações do trato genital,
e pós-pádia, né, que é o canalzinho da uretra fora do lugar, né, o orifício da uretra fora do lugar. Orifício da uretra fora do lugar. E alguns problemas renais. Eles, lá para o sul também, a gente fala muito também de cálculo renal no projeto, entendeu? A gente sabe que o erro alimentar é uma realidade, até da nossa região, né, que a gente come muita farinha, açaí com farinha, e a criança também come esse amido, come um nível de sal que às vezes não seria o adequado, né, nos biscoitos e assim por diante. Ocorre cálculo em criança. Cálculo renal também em criança. Então, coisa que a gente não sabia, não é uma... Para lá, para o sul, eu fiz até um curso de endourologia lá para o sul do país, e eles têm muito mais casos do que a gente. Pela alimentação deles, eu acho que também pela parte genética, né? Genética do europeu, né? Então, então eles têm muito mais incidência de cálculos do que a gente. Aqui no norte. Eu notei isso daí lá no perfil da população deles quando eu fui fazer o curso. Eu nunca vi aqui alguém falar, a minha criança está com cálculo renal. É uma coisa mais rara. Mas existe a probabilidade, né? Então, pessoal, chamada de atenção para tudo. Hipospádia, que é quando o canal da uretra não está no lugar certo, a fimose, a criptorquidia, falei certo de novo, e câncer em criança, existe? Existe, infelizmente. Existe. É uma realidade, mas assim, os mais incidentes são a leucemia, o linfoma, né? E a gente tem uma boa resposta ao tratamento hoje em dia. São os hemáticos, né? Isso. Então, a gente tem mas o Novembrinho Azul chama atenção para alguns cânceres que podem acontecer, como câncer de testículo, principalmente naqueles pacientes que o testículo está fora do lugar, né? Então, e também a gente pode ter alguns problemas no futuro dessas crianças, como infertilidade, então, como a gente foi falar. Isso é uma chamada de atenção mesmo. Tiago, nós estamos no nosso minuto final. Super obrigado, super obrigado. Você volta para continuar falando do Novembrinho. Como a gente vai desenvolver isso aqui em Belém? Eu acho que essa é a primeira chamada de atenção. Considerações finais e dedica o programa de novo. Eu dedico aos meus familiares, né? É sempre importante chamar a atenção das patologias pediátricas, porque a criança tem um crescimento mais saudável. E eu gostaria de dedicar o programa aos meus familiares, aos meus filhos, meus 2 filhos, o Arthur e o Rafael, que são a Eles estão com que idade agora, hein? O Rafael está com 7 e o Arthur vai completar 11 meses agora. 11 meses. Isso. Pois é. Então, pessoal, eu vou agradecer de novo ao Tiago. Obrigado de verdade. Arthur e Rafael, o programa foi para vocês. Como isso vai ficar guardado eternamente na internet, vocês vão ver isso quando vocês ficarem adultos. Pessoal, uma semana iluminada para todos. O Tiago tem cadeira cativa no programa para falar de cirurgia pediátrica sempre que necessário. E essa chamada de atenção foi excelente. Uma semana iluminada para todos. O simpósio de cardiologia sexta e sábado lá na estação da Unimed, na Anel Barata, não esqueça. Domingo que vem a gente volta. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.